Salve a todos, salve a todas. São 29 de agosto de 2023 e venho hoje trazer um assunto, uma temática espinhosa, delicada, provocativa, por vezes e quiçá inusitada, que é a questão médica. Mais do que a questão médica, é a questão de alguns corpos, de algumas pessoas que têm uma estrutura, vou chamar momentaneamente de estrutura, um pouco diferente da convencional e precisa lidar com a marcação de uma medicina mais alopática, uma medicina ocidental, uma medicina que tem uma concepção e um conceito de ser humano por demasiadamente cartesiana. Quando eu digo cartesiana, eu estou aqui pensando nessa estrutura aristotélica na qual nos divide em cabeça, troncos e membros. E dentro dessa primeira organização, cabeça, troncos e membros, cada segmento médico adotando uma especialidade. Então, temos os ortopedistas, temos os cardiologistas, temos os nefrologistas, temos os urologistas, temos o clínico geral, temos os anestesistas, temos centenas de milhares de istas num processo de especialização cada vez mais meticulosamente especializada. E qual é o problema disso, afinal de contas? Num primeiro momento, problema nenhum. Num segundo momento, como toda essa dimensionalidade cartesiana, um problema maior. Problema nenhum, porque a complexidade dos seres humanos amplificou e é difícil encontrar uma pessoa só que dê conta de saber todas as coisas. Então, as divisões e as especialidades. Ao mesmo tempo, diante dessas especificidades, o problema que se recorre, a dificuldade desse especialista ver o outro como uma totalidade. Eu não sou apenas uns olhos, por mais que o oculista os examine, não sou apenas uns membros, por mais que os ortopedistas os examine, não sou apenas um coração, por mais que os cardiologistas o examinem. Nós somos o corpo inteiro. Mas as especificidades de toda uma formação, de todo um conceito, por vezes equivocado, de ser humano, e de que é o problema dessa estrutura tida como mecânica, mecanicismo, é o grande substrato tácito dessa perspectiva das especialidades. O corpo é uma máquina, o corpo é uma engrenagem, é a perspectiva mesmo de Cartesius, o grande René Descartes, o cartesianismo, o seu nome em latim, Cartesius, essas especificidades matemáticas, que mecaniza não só esse conceito de homem, como todo o conceito de natureza, como toda a nossa relação com tudo o que não é res extensa, tudo o que existe de uma certa perspectiva fora de nós, compreendido como um grande relógio. E dentro desse grande relógio, ou próximo a esse grande relógio, com essa grande metáfora, nosso corpo, que tem um funcionamento que no momento que sofre uma avaria, todo o entendimento mecânico, seja para esse corpo, seja para o telefone, seja para o automóvel, seja para o que for, a própria natureza, é a substituição dessas peças para que essa engrenagem permaneça, continue funcionando. Tranquilo? Essa
primeira marcação, um pouco mais direta, com isso você já pode se tornar um médico. Olha que coisa magnífica. Uma explicação dessa, você tem todo o know-how e as possibilidades agora de se fazer um médico. Tá vendo? Que cretinice e essas as dificuldades nossas cotidianas de dialogar, não de dialogar, mas de falar de outras áreas que não são as nossas. Mas nós que viemos do seio da filosofia, nós nos atrevemos a buscar, mediante esse processo da reflexão, as interações possíveis, os entendimentos prováveis e improváveis dos funcionamentos e mecanismos do mundo. Nós ficamos em busca de compreender o que há por detrás de todas as coisas, ou de algumas delas. E ainda que a gente não vá buscar a essência, as nossas propostas e ideias, as nossas perguntas vão sempre na direção daquilo que não está sendo mostrado diretamente. Então, é um pouco disso, é um pouco com isso que nós vamos retornar a um momento no qual o pensamento médico, e obviamente esse pensamento médico muito diferente do que estamos tentando minimamente rascunhar como sendo medicina no século XXI. Mas esse pensamento médico, dessa medicina ocidental, lá no seu passado grego, greco-romano, e aqui eu sempre, quando me retorno à Grécia, eu não trago a marcação mais para cá, tentando nos remeter ou nos retornar à sua tradição egípcia, a sua tradição africana, vou parar nesse momento a greco-romana, com toda a pilhagem que fizeram desses conhecimentos, e ali tentar fazer esse marco de que este médico, no seu ofício e no seu fazer do cuidar deste outro, trazia como um elemento muito aproximado, mais do que aproximado, intrínseco, as questões filosóficas mesmo. A busca e o entendimento de compreender as coisas para além do que estava sendo observado. Eu vejo, esse vejo eu coloco aqui em 350 mil aspas, mas ao mesmo tempo tento compreender essa doença que eu vejo com aquilo que a produz e a gera. Eu estabeleço uns primeiros elementos de causa e consequência. Isso daqui é causado por isto aqui, e esta explicação ou esta relação não é uma relação estritamente mágica. Não é por fruto ou culpa dos deuses. Eles têm uma relação de contiguidade que vai ser ou poderá ser observada e minimamente compreendida e sanada por um outro homem. É magnífico, é maravilhoso. Aqui nós estamos iniciando uma busca, uma ideia filosófica mesmo, por uma tentativa de compreensão do porquê adoecemos, e uma busca, uma tentativa de compreensão do porquê adoecemos, que não vale remeter às vontades e os caracteres tidos como divinos. Os mais próximos à filosofia viram aí uma relação muito próxima da própria filosofia com a sua ruptura, mais outras 355 mil aspas, com o mito. Tanto o mito quanto a filosofia, tentativas de explicar o mundo, tentativas de explicar os fenômenos, tentativas de explicar o que ocorre ou acontece, mas o pressuposto filosófico, e aqui eu estou chamando médico,
de tentar encontrar nessas explicações uma racionalidade, uma lógica que não recorra única e exclusivamente aos deuses. Porque chove, porque os deuses querem, porque você nasceu, porque os deuses quiseram assim, porque você adoece pela vontade dos deuses. Essas respostas para alguns grupos de homens, de seres, não será mais válida. Precisamos minimamente desvendar, tentar elucubrar o motivo dessas coisas, um motivo que possa prescindir dos deuses. É bonito. A filosofia ou a busca dos homens, das mulheres, dos seres pelo sentido, pela resposta é bonito. E aí, então, temos algumas marcações que atravessam, né? Tem todo um trabalho de diversos pesquisadores. Aqui a gente vai pensar no Jäger mesmo, com a Paideia, que vai mostrar como o pensamento de Sócrates está diretamente relacionado ao pensamento sanitarista dessa Grécia clássica. Por mais que nos tenham chegado um Sócrates, uma visão platônica, que é muito matemático e tangencia uma, uma outra perspectiva de entendimento, de realização, de tentativa de respostas, tem um outro Sócrates, que é o da maêutica, que é da empiria, que é o do contato mesmo com a coisa, que é o do desconhecer a coisa a priori para justamente no dialogar com o outro encontrar respostas e elementos. Um processo mesmo de dar à luz às ideias, tal qual a sua mãe parteira fazia, mas aí com o ente físico. Então, perguntara o que a mãe dele fazia, ele meio que explicava. Ela não dava à luz, mas ela auxiliava aquela gestante a trazer aquela criança ao mundo. O pensamento socrático é uma forma metodológica eu forço, mas é um procedimento, um passo a passo que tenta nos auxiliar a desvelar no outro, trazer do outro aquilo que a princípio ele já saberia. Essa matriz que ganhou esses contornos, esses coloridos, essas manifestações mais evidentes, com uma carga platônica mais forte. Há outros, e não são poucos, que vão trazer Sócrates para outros lugares, outras marcações, outras atuações, e aqui, momentaneamente, rapidamente, falo do grande Aristóteles, cujo pai era médico, e que a partir dessa perspectiva mais do concreto, menos desse abstrato, aquela grande pintura de Rafael, que pinta lá os diversos filósofos, com as suas ilustrações magníficas, que mostra Platão apontando o dedo para cima e Aristóteles fazendo um movimento apontando o dedo para baixo. Tem mais de 45 filósofos naquela figura. A gente só lembra e fala dos dois. Há uma apreciação magnânima dessa obra. A exposição que esteve aqui em Minas e passou pelo Brasil, uma experimentação mesmo de um museu virtual no qual você adentrava as obras do grande Rafael, descrevia grande parte daqueles filósofos que compunham e compõem aquele belo quadro. Volto, para não me perder muito e nem deixar vocês um tanto quanto perdidos. O pensamento médico necessita
da sensorialidade, da corporeidade. Eu observo o mundo a partir dessa concretude desse corpo. Mas busco entendimentos igualmente mediante o que este corpo me apresenta ou me traz. Eu sei que o que ele fala não é algo a ser desprezado, não é algo que eu posso apenas idealizar daqui, como muitos filósofos, numa perspectiva platônica, matemática, demiúrgica, abstrata, o farão diversas vezes. O pensador, o cientista, o acadêmico, de uma matriz mais matematizada, ele é capaz de, da onde está, conceber, imaginar as milhares de possibilidades de existência do universo. Pelo seu pensar, podemos tudo. E absolutamente tudo do ato de pensar. Essa estrutura craniana que aqui está, com o seu software instalado, que nós chamaremos de mente, é capaz das mais diversas projeções, imaginações, delírios, fantasias, elucubrações, que a gente ainda mal balbucia. Mal sabemos utilizar a mínima parte. Podemos claramente vivermos aqui. E quando vamos para a internet, para o videocassete, atrasado estou um pouco, eu acho, só tem que ser o jogo é sujo, eu não me encaixo, eu sou o problema de montão, de carnaval a carnaval, eu vim da selva, eu sou leão, não sou demais para o seu quintal, problema com escola eu tenho 1000 fitas, inacreditável, mas seu filho me imita, no meio de vocês, ele é o mais esperto, ginga, faragilha, gíria não, dialeto, esse não é mais seu, ó. Entrei pelo seu carro, tomei, você nem viu, mas não é isso, aquilo, você não dizia, seu filho quer ser preto. Ó, que ironia, cola o pôster do Tupac aí, que tal, o que você diz? Sente um nego drama, vai, tenta ser feliz, rei, bacana, quem te fez tão bom assim? O que você fez, o que você faz, o que você deu por mim, eu recebi seu kit de esgoto a céu aberto e parede madeirite, de vergonha eu não morri. Estou firmão, eis-me aqui, sozinho você não passa, quando o mal vermelho abrir, eu sou humano, praudo, gueto, bar, aquele louco que não pode errar, aquele que você conhece mais nesse instante, pele parda, eu sou funk, da onde vem os diamantes, valeu mãe, deixa eu voltar agora, para outros elementos filosóficos que não esses poéticos, magníficos e sensacionais, de Mano Brown e Nego Drama. Eu entusiasmei, isso acontece às vezes. Mas a gente não perde o fio da meada. A gente estava falando do magnífico Platão, desse software instalado em nossa cabeça, que é capaz de absolutamente cocriações as mais imponderáveis, e projetava essas criações do imponderável aqui para a rede. Essa relação aqui dos diversos sites e as tentativas de metaverso, isto é altamente platônico. Isso é altamente cartesiano na sua proposta desse cogito do que eu penso, logo existo, e de confabular, e de configurar, e de cocriar, e de imaginar, e de idealizar as mais diversas possibilidades a partir deste pensamento. E prescindir completamente da experiência. Esse é o ponto para respirarmos. Tudo isso pode ser feito prescindindo da experiência. Hoje estava ali, na sala, meu irmão também, estava vendo um tal de um jogo, de um filme chamado Jogador Número 1. E ele me deu uma
pequeno rascunho do que se tratava o tal do filme, e uma determinada hora o jogador, acho que é o cara do jogador número 1, faz um pequeno discurso falando de que sim, habitamos, fomos para esse mundo, ele estava falando de algo próximo desse metaverso, e ali ficamos presos, aprisionados e deixamos, por vezes, o nosso corpo aqui fora, mas que agora não, eles estavam fazendo uma proposta de revolução. É bonito, né? É bonito quando a gente vê o desenvolvimento dos jogos digitais, os desenvolvimentos da inteligência artificial, o desenvolvimento dessa biologia molecular se aproximando, quase dando as mãos a esses universos delirantes, metafísicos, transcendentes, religiosos, que algumas construções filosóficas, ascéticas, religiosas buscaram e deram milhares de anos atrás. Estamos aí no ápice do materialismo, quase que encontrando esse ponto do inefável. Chegamos aqui, colidimos com esse que achávamos indivisível e, ao abri-lo, o infinito desvelou-se diante dos nossos olhos. Isso é muito bonito. Pois bem, se nessa matriz platônica cartesiana tudo isso é possível, na matriz aristotélica, mais sensorial, mais empírica, nada disso é provável. A fantasia, ou as minhas hipóteses, são derrubadas diante da presença mesmo deste outro corpo, da dor concreta e real deste outro ser. E é com ela que eu preciso lidar. E é com ela que eu preciso minimamente dialogar. Eu tenho todo um arcabouço, eu tenho todo um conhecimento, mas diante da dor no coração, da dor nos rins, da dor nos ossos, do embaçamento das vistas, do problema auditivo, do problema respiratório, eu necessito aproximar, tocar, tentar saber como é mesmo. E o saber como é mesmo para este que eu estou próximo e diante. E aqui começa uma outra perspectiva, um outro entendimento e uma outra forma de tentar fazer ciência. Será que, a partir do que eu entendi deste corpo, eu posso dizer que se aplica ao corpo do meu vizinho, do meu irmão, do meu filho? Tenho eu as condições necessárias para, a partir de 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 1000, ou 10.000, ou 100.000, generalizar para bilhões? Ou a cada corpo eu precisaria de novamente começar e retomar toda uma investigação? Aqui eu retorno à medicina de como era e de como está. A medicina do como era tinha essa quase peculiaridade, essa dificuldade de abrir para uma generalização muito extensa. Eu necessito do toque, dos pulsos, da língua para fora, do puxar os olhos, de alguns outros procedimentos básicos para ver lá os humores, ou seja lá qual a teoria correspondente que estava aqui por trás, mas que vai embasar cada um desses toques e vai refutar o que eu estiver tocando. Seja qual for a ideia que eu tenha, seja qual for a formação que a prescinda, ela pode e deve ser alterada diante do fenômeno que se apresenta diante de mim.
Hoje, século XXI, o povo não te toca. O povo, às vezes, o povo não tem que dar os nomes. Eu estou falando desde não vou sair, né? Não vou pular fora. Os médicos não tocam. Os médicos, às vezes, não olham. Os médicos não escutam. Eles submetem o paciente ao exame. E eu, diante do exame, passo a prescindir completamente deste outro. Não preciso mais do outro. Eu tenho exames. Estou morrendo de dor aqui. Não importa. Exame. Eu tenho os exames, mas não tenho mais o corpo. Eu analiso. Analiso tudo bonitinho. Ah, tá, aqui eu investigo aqui, tá, né? Procurar especialista tal. Ah, essa especialidade é até comigo. Essa especialidade aqui é comigo. Vou te dar a medicação X, você volta daqui a 30 dias, 60, um mês, 2 anos. Não volta, morra, não importa. Exame, senhores. Eu não ridicularizei a medicina, não. Ridicularizei, não. Nós temos muitos atendimentos que estão sendo feitos dessa maneira, por essa ordem. Construto de um tempo, de uma forma de entender o ser humano que ainda não foi alterada. Uma forma de olhar para o outro que ainda não sabe muito bem como situar. Eu fico mexendo, imaginando Galeno, um dos grandes médicos, Hipócrates, tido como pai da medicina, tendo a possibilidade de ter todos esses instrumentos, esses exames e essas ferramentas. Seria algo entre o espetacular e o notável. O que eles poderiam fazer com os recursos que temos hoje. Mas os recursos que nós temos hoje não está à altura. Ou os médicos de hoje não estão à altura dos recursos que temos hoje. E aí perpassam questões assustadoras que temos que discutir, porque a medicina, a saúde, se transforma em um elemento comercial, seja desde a indústria farmacêutica, perpassando outras questões mais complexas ainda. Fui ao SUS perto da minha casa. Eu vou chegar nos pontos pessoais. A moça, clínica geral, bonita, interessante, inteligente, bacana, prestativa, tudo legal. Virou para mim, pegou um papel. Eu vou ficar nos papéis hoje. Me falou assim, quando tu voltar aqui na semana, me pediu uns exames. Os exames de sangue marcaram com 2 meses. Tá funcionando, não estou reclamando do SUS, não. Mas é porque antes lá, eu já vou parar esses exemplos, mas agora eu falo, né? Não tem problema não. É bom que já fica aí a posteriori dessa queixa que eu já tinha que ter feito e vou fazer depois lá para as meninas. Como é que funcionava anteriormente? Anteriormente, os exames de sangue eram feitos, a coleta, lá mesmo, não é UPA, tem uns nomes agora, tudo bonitinho, esqueço os nomes, mas você fazia lá. Hoje, centralizaram todos os exames para um único local. Tomara que tenha dado certo, que esteja dando certo, e que aí eles estão com menos desperdício de material. Não sei por que razão eles tomaram essas medidas. Eu espero que tenham sido medidas técnicas. Funcionamento piorou. Então, nós que saímos com o exame no prazo, ali, se tivéssemos lá o pessoal que faz a coleta, igual continua tendo o pessoal que dá vacina, era no mesmo lugar, na mesma salinha, a gente conseguiria fazer a coleta de sangue, se não naquele dia, no outro,
e daqui, no máximo, uma semana, 20 dias, eu teria o resultado. Hoje eu saio com o resultado, desculpa, hoje eu saio com um pedido, com a marcação para um lugar a 1,5 km da minha casa, com 2 meses para a marcação, e eu acredito que no mínimo uns 15 dias a 30 para receber o resultado. Na perspectiva nossa do indivíduo, piorou. E muito. Volto para minha querida médica. Acompanhamento de pressão. Ela veio olhar para mim e falou assim, ó, eu achei aquilo altamente tecnológico. Você vai subir aqui no posto, de manhã e à tarde, e vai pedir para as meninas medir sua pressão. Isso na semana que você voltar com os exames. Aí você vai ficar com mede pressão, mede pressão, mede pressão, mede pressão, manhã e tarde, para a gente ver como é que tá. Tá, falei assim, legal, que coisa bacana, que bonito. Subo, desço, chego com a pressão alterada, mas não tem problema. Isso daí é da vida mesmo. Fui levar minha querida, magnífica mãe num cardiologista. Chego lá, vejo um pessoal, esse menino mais novo que eu, chegando com um negocinho desse, colocado aqui do lado, uns negócios aqui no braço. Aí, peraí, porque o falou, vem cá que eu vou recolher, a moça falou pro menino, eu disse, espera aí que tá medindo. Mediu. Passado uns 5 minutos, foram lá, recolheram, tiraram, o menino sentou. Passado 10 minutos, imprimiram para ele um negócio. O negócio chama mapa. É o mesmo, é o que a moça pediu para mim fazer. Nós vamos fazer no manual. E tem mecanismo, tem instrumentação que faz isso dessa forma que eu estou contando para vocês, altamente tecnológico. Já tinha lá de trás, eu lembro do meu pai fazendo algo parecido, mas esse ainda é mais sofisticado, é menorzinho, é tranquilo, parece aqueles que o povo usa, aqueles microfones que o pessoal utiliza quando está fazendo programa ao vivo, igualzinho, bonitinho, legal. Por que o SUS não tem? Por que o SUS não tem? Podemos ter. Temos condições de ter, temos tecnologia para ter. É utópico? Óbvio que provavelmente seja utópico. Mas a gente tem que projetar um pouco dessas utopias. Todo o procedimento tecnológico, em todas as áreas, trabalha com. Temos a tecnologia de ponta. Então, tem esse telefone, quando saiu ele devia estar custando acho que 70 mil reais, alguma coisa assim. Eu comprei à vista, que eu sou assim, eu sou desses, eu comprei à vista por 70 mil reais esse telefone. E hoje ele deve estar valendo aí na faixa dos 700, 650. Mas eu vou parar de ir assim, eu vou tentar fazer construções na problemática ou na seriedade que a problemática necessária. Mas enfim, tem a tecnologia de ponta, que é um tanto mais cara, mas aos poucos ela vai barateando ou dando possibilidade de acesso a mais pessoas. Na medicina é o inverso. A medicina, os caras seguram a tecnologia de ponta para um grupo especial. E essa tecnologia de ponta não chega para as massas. Hora nenhuma ela é barateada. Então, quanto maior a tecnologia de ponta, quanto maior o desenvolvimento que o pessoal tem feito em pesquisa em medicina nessa área, maior está sendo o distanciamento da população comum para quem pode pagar. É o contrassenso do desenvolvimento tecnológico. A tecnologia barateia e massifica. A tecnologia médica
ela elitiza e encarece. Temos problemas. Não estamos discutindo esses problemas. Então nós temos um pessoal aí falando que a Terra é plana, lutando contra a vacina, tentando bater no SUS, destruir o SUS, estatizar o SUS, toda essa pouca vergonha que a gente acompanha e que não compreende as implicações disso. Eu sou um apaixonado pelo SUS. Temos que melhorar, mas o trem é bom. O trem é bom. E especialmente para nós que não temos um plano médico privado. A Unimed também é legal, a Unimed Nacional, uau! Muito bacana, muito legal. Mas no nível econômico salarial que não condiz com a maioria da população brasileira. Eu achei que ia falar de uma coisa, acabei falando de outras, mas é assim mesmo, tá tudo certo. Eu vou começar a falar dessas coisas que quero discutir, mas é porque essas problemáticas que a medicina, ao se transformar em balcão de negócio, os médicos estão sendo formados longe de uma ideia de formação, estão sendo levados a uma construção de empreendedores. Então, todo mundo quer enriquecer com a medicina, todo mundo quer enriquecer com tudo, né? Tudo agora é feito com o propósito de enriquecimento, de prosperidade, essa coisa nojenta e abjeta. Mas no campo médico, no campo do saber, como é o caso, não vou falar dos professores, né? Mas no campo médico, no campo da saúde, no campo dessa fragilidade da finitude, isso é assombrosamente mais desastroso. Primeiro, eu vou pontuando outros. Vamos vendo como é que vai ser essa linha desse Regis filósofo pensando um pouco a medicina. A medicina que eu vou tentar chegar, tá? Tanto essa do nosso cotidiano, quanto a medicina do espaço, a medicina vibracional, a medicina como os caras nos passam e nos mostram e a gente recorda de um monte de coisa. Bom, deixa eu parar aqui, fazer um outro, para a gente conversar um pouco mais sobre isso.